Olá, turma! Mais uma vez aqui, estamos juntos com mais uma aula de geografia. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, fiquem em casa, hein? Fique em casa. Tantos temas, hein, professor Cledson? Lockdown, confinamento, Covid-19, né? Coronavírus, pandemia, né? Uma infectologia mundial. E o nosso papel é se cuidar e cuidar de quem a gente ama, se protegendo, ficando em casa. Olha, gente, álcool em gel, máscara quando necessário. Siga as orientações, né, dos órgãos competentes de saúde. Essa é mais uma aula de geografia, nossa terceira aula, com o professor Cledson Giló. A economia global é o tema da aula de hoje. Vamos lá, oitavo ano, vamos estudar? Pois então, os objetivos da aula de hoje: construir argumentos com base na historicidade das informações geográficas, debater ideias e expor pontos de vista. É importante que você fale sobre, é muito importante que você comente sobre as coisas que você está vendo e ouvindo. Sua opinião, ela é fundamental. Que respeitem e promovam a consciência sobre a economia global. Esse tema está sendo bem pautado, né? Saúde, economia, saúde. Compreender as questões que pautam o mercado mundial hoje. Então, essa é mais uma aula do professor Cledson para os meus alunos, nossos alunos do oitavo ano do ISJ. Bem, pessoal, nós começamos falando um pouco sobre a questão dos fluxos de mercadoria. E o que é isso, hein, professor? Eu tenho uma duvidazinha sobre fluxo de mercadoria. E aí, então, o comércio global, né, está aqui em pauta. Eu estou aqui mexendo um pouco, porque o comércio global ele fala que ele também é desigual. Então, na atual fase da globalização, tem-se observado um extraordinário crescimento do comércio internacional. Em épocas de pandemia, né, todo esse conceito ele está sobre uma grande interrogação. É necessário pensar que a globalização ela tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, mas eis o grande posicionamento das cabeças pensantes, hein, minhas cabecinhas pensantes? Como é que vocês estão vendo esse cenário global em épocas de lockdown, de pandemia? Então, existem 3 pontos que são bem interessantes nós iniciarmos a aula pautando, porque tem se observado, né, esse extraordinário crescimento do comércio internacional, e aí mesmo em época de crise, algumas economias nunca venderam tanto, nunca se importou tanto, né, porque existe um comércio agora em caráter de urgência, porque a saúde está em primeiro lugar. Mas, voltando aqui especificamente para o nosso livro de geografia, vocês vão entender que, também vão ver lá, hein? A melhoria e a diminuição dos custos dos transportes, né? É um dos fatores que alavancaram muito o cenário econômico mundial. Nós temos aí uma Europa muito bem conectada, nós temos uma Ásia, né, investindo toda a tecnologia na rede de transporte, e temos também os países subdesenvolvidos com as suas melhorias. E o que é o transporte? Enfim, professor, o transporte é que leva toda a carga de produtos para suprir a carga de consumo, né? O mercado consumidor ele exige produtos, e os produtos eles passam pelo crivo, né, da rede de transportes. Nós também temos o crescimento populacional, estudamos numa outra aula, né, sobre a questão do crescimento populacional. Quanto mais gente, mais procura, mais demanda, mais necessidades, né? Então, maior o consumo. O terceiro item aqui é o aumento do rendimento das famílias, né? Foram fatores que estimularam o crescimento do comércio internacional. Nós temos aí uma vocação das pessoas mais cedo estarem ingressando no mercado de trabalho. Muitos jovens aqui no Brasil tentando conciliar a vida estudantil com a vida profissional, e muita gente, os pais também, já fazendo um planejamento familiar de inserir mais cedo ainda os seus filhos na vida colegial. As estruturas institucionais, inclusive, elas ofertam esse serviço, né, que é o maternal. No cenário internacional do comércio,
Nós temos também o comércio internacional apresenta desigualdades marcantes. Olha os 3 grandes territórios que apresentam um cenário que é quase inalcançável. Não tem como se alcançar. A Europa, por exemplo, né? O bloco europeu, a União Europeia é muito forte, né? A América do Norte, envolvendo os Estados Unidos e o Canadá, e aí a parte da Ásia representa os 3 principais polos da economia mundial. O PIB desses países, eles superam o PIB de todos os demais países do mundo, só para vocês terem ideia. Então, meus queridos do 8º ano, eu quero que vocês tenham muita atenção e façam a leitura do nosso livro, tá ok? Essas 3 áreas, elas apresentam grande capacidade de produção e de consumo também. Além disso, possuem barreiras comerciais que impedem a entrada de produtos mais baratos, vindos de países subdesenvolvidos e emergentes. Uma vez estando com poder, esses países eles determinam como a ordem comercial será estabelecida. Por mais que eles precisem daquele produto, daquela matéria-prima, eles que vão ditar as cartas na linguagem popular, eles vão dizer como é que vai funcionar essa comercialização. E muitos países desenvolvidos, precisando negociar os seus produtos, né, eles acabam entendendo que a melhor maneira de negociar os seus produtos é da maneira como os grandes blocos econômicos estabelecem. A economia mundial ela é traçada por um outro cenário, que são as transnacionais. Eu falei de transportes e agora o professor Cledson está falando das transnacionais. São grandes empresas que possuem filiais em diversos países. Isso vai gerar uma nova ordem lá na reforma trabalhista e na maneira de produção. Nós vamos ter uma reinvenção no setor produtivo. As empresas, né, as mais poderosas, transnacionais, estão situadas nos países desenvolvidos. E elas acabam tendo escritórios, né, nos países subdesenvolvidos para acompanhar de perto como estão as suas filiais. Essas empresas também têm um enorme poder de influenciar a economia global de acordo com seus próprios interesses, através dos rótulos. Então, a figura ilustrativa mostra um mundo aí marcado por etiquetas de grandes marcas, de grandes empresas, que são as transnacionais que o professor aqui está falando. É interessante entender também que existe um poder das transnacionais, mais do que eu falei. As empresas transnacionais, elas são atraídas pelos países subdesenvolvidos. O poder dela é tamanho que um país subdesenvolvido ele tem a necessidade de ter aquela empresa dentro do seu território. Eles são desenvolvidos e emergentes em razão dos seguintes fatores. Né? Vamos destacar aqui 3 pontuar bem direitinho. Primeiro, a disponibilidade de matéria-prima e uma mão de obra barata. Sabe aquele pensamento que no país subdesenvolvido tem? Esse trabalho ele é um trabalho escravo. E as condições de trabalho aqui são péssimas. E aí o colega fala para o outro dentro da empresa, cala a boca, trabalha, porque se você reclamar e não trabalhar, tem 10 lá fora que querem a tua vaga. Então, esse pensamento, ele é um pensamento que realmente ele existe no cenário dos países subdesenvolvidos, onde a qualidade da mão de obra é colocada, sim, em prática, mas, sobretudo, é a questão do emprego. O emprego, ele é uma coisa fundamental. Tudo que muita gente quer é um emprego. No segundo ponto, as leis ambientais menos rigorosas. Então, a gente tem aqui, né, no cenário nacional, muitos exemplos sobre isso. Olha o que aconteceu em Brumadinho, Mariana, né? As empresas, as mineradoras, elas ocasionaram aí uma tragédia ambiental gigantesca, né? E aí você tem uma permissão, um grau de permissão que em um país desenvolvido não se tem esse espaço para desenvolver algumas atividades como se desenvolve nos países subdesenvolvidos. 3, vamos lá. Os incentivos fiscais oferecidos. Olha, implante a sua empresa aqui no meu país que eu vou lhe isentar de alguns impostos. Então, esse é o poder das transnacionais. As transnacionais, elas vão trazer também, gente, um outro cenário, uma nova dimensão, uma nova divisão internacional do trabalho, que é a fábrica global, né? A relação do ser humano com o trabalho
e a relação do trabalho na escala global. Então, o que é isso, professor? É a especialização produtiva dos países e das regiões na intensificação da produção dos componentes de um só produto em vários países, ou seja, computadores, carros, né, celulares, enfim. Um país, ele oferece a matéria-prima, ele já participa da produção desse produto, oferecendo a matéria-prima, um outro confecciona a peça e um outro país ele faz a montagem. Então, a empresa ela não precisa apenas estabelecer no território e ter tudo daquele território. Na verdade, as empresas, a fábrica global, ela é uma fábrica que ela é mantida por inúmeros países. Tem certos produtos que eles têm mais de 20 países. Eu vou colocar aqui, ó, gente, o celular, por exemplo. O celular, ele tem aqui a sua origem de um país, mas a sua produção, né, de linha de montagem de mais de 10 países, para se ter ideia. O mercado de trabalho hoje, ele sofre, né, uma mudança criteriosa. E quem não acompanhar essa metamorfose, essa transformação, vai ficar para trás. Então, o professor aqui pontuou algumas questões que eu quero que vocês pensem com muita calma, né? E com muita atenção. O mercado de trabalho, ele sofre uma forte concorrência. Então, isso faz com que o funcionário ele tenha a obrigação de renovar, né, todo o tempo as suas habilidades. Eu já falar nisso. Porque as empresas estão renovando as suas estratégias de mercado. O mercado é muito dinâmico. E aí, naturalmente, isso vai exigir novas habilidades a todo tempo, que vai fazer com que o funcionário tenha que se reinventar. Na figura ao lado, o funcionário eles têm, como tivesse aí 8 braços, porque ele é polivalente. Os trabalhadores criativos e polivalentes, acabei de citar. Então, nas empresas hoje, você não precisa ter uma habilidade só, né? Você tem que ter inúmeras habilidades, inclusive uma das principais, que é o relacionamento interpessoal. Então, as empresas também, no mercado de trabalho, vão ofertar serviços qualificados e vão cobrar esses serviços qualificados, sempre fazendo com que o seu funcionário esteja em estudo contínuo, né? Isso se chama aprimoramento da mão de obra qualificada. Não basta ser bom, tem que sempre ser o melhor. O mercado de trabalho hoje também é pautado por algumas questões negativas. O professor aqui fez uma pesquisa e jogou aqui na nossa videoaula de geografia para os 8º anos. Problemas de remuneração, condições de trabalho, as questões de direitos trabalhistas, né? Nem todas as empresas, né, elas vão honrar com as condições, né, totais dos direitos trabalhistas, e também o que se chama, né, o de projeto, né, um projeto de carreira, que é o plano de cargos e carreiras. As pessoas estão muitas vezes 20, 30 anos naquela empresa e nunca progrediram, porque a empresa não tem a projeção do funcionário, mas ela tem a projeção individual, a projeção jurídica. Ela quer crescer, mas ela não quer que o seu funcionário cresça. Isso não é um discurso generalizado, mas também é uma realidade. Eu quero mostrar que nesse cenário, a gente vai colocar uma atualidade aqui agora para pautar uma das palavras, que essa empresa global, essa fábrica global, essa fábrica global, a economia mundial, ela não só empregabiliza, ela também desemprega. Então, existe sim, o desemprego é um dos critérios, né? O desemprego global. E aí eu extraí lá da Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, desemprego aumentou em todas as regiões do Brasil, com o avanço do coronavírus. Ele vai dizer que, segundo o IBGE, o Brasil terminou o primeiro trimestre de 2020 com 1,2 milhão de pessoas a mais na fila do desemprego. Eu quero soltar aqui para você, meu aluno, minha aluna, fique bastante atento aí, eu quero soltar aqui, calma, uma matéria que o professor selecionou, e aí passar uma parte dessa matéria aqui para vocês. Vejam só, gente, olha aí.
Vou só melhorar o áudio aqui. Tá bom, gente? Então, vocês vão observar aí, meus queridos alunos, que essa situação, né, é uma situação muito séria que afeta não só o mundo inteiro, né, mas como também, vamos lá, voltar aqui para o 8º ano, mas como também afeta a cada cidadão, a cada trabalhador, né? E nós estamos aqui desenvolvendo essa pauta, essa aula de hoje, entendendo que é necessário refletir e escrever sobre esses temas que estão pertinentes, estão todo dia no cenário televisivo, das redes sociais também, e aí na nossa vida, né? Nesse momento, nós temos o desemprego de um lado na economia global e temos também a pauta da saúde, né, falando sobre as maneiras pelas quais, né, os conceitos pelos quais devemos se proteger dessa infectologia. Nós não poderíamos levar essa aula de hoje para um outro conteúdo, a não ser que fosse a questão da economia global. Eu pergunto para você, meu aluno, que economia global nós estamos vivendo? Né? Que tipo de economia? O que é prioridade hoje para um cidadão, para o ser humano e para a sua existência, né? Então, vocês viram parte de uma matéria, aquela matéria está disponibilizada aqui, certo, gente? Coloquei dentro do slide, vou liberar lá na aula, vocês vão ver e vocês podem acompanhar com mais calma lá no YouTube. Então, vamos exercitar, gente? A economia global, ela é um conteúdo muito objetivo. Vocês viram que é uma rápida aula, mas o conteúdo é muito massa. Façam a leitura no livro. Eu quero convidar vocês para exercitar o conteúdo de geografia. Lá na página 62, eu quero a primeira, segunda, terceira e quarta questão da atividade Revendo Conteúdos. Na mesma atividade, você vai fazer a 7ª, 8ª e a 9ª, da página 63, Explore Conteúdos. Somente as respostas, tá bom, gente? Eu quero desejar aqui que vocês estejam bem, emitir o meu abraço, soltar aquele som para que a gente possa também, curtir um pouco de Geo Music aí. 8º ano, forte abraço, fique com Deus, até breve, galerinha. Com fé em Deus, até a maior prova de fogo será vencida. Fique em casa! Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo